Programa Espírita Quarta Dimensão. Narra a história que certo dia Thomas Edison chegou em casa com um bilhete para sua mãe e disse: "Meu professor me deu este papel para entregar apenas a você." Os olhos da mãe lacrimejavam ao ler a carta e ela resolveu ler em voz alta para o seu filho. Seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e não tem professores suficientes ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesma. Depois de muitos anos, Edison veio a se tornar um dos maiores inventores do século. Após o falecimento de sua mãe, ele resolveu arrumar a casa, quando viu um papel dobrado no canto de uma gaveta. Ao abri-lo, para sua surpresa, era a antiga carta que seu professor havia mandado à sua mãe. Porém, o conteúdo era diferente daquele que ela havia lido há anos. Seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à nossa escola. Edison chorou durante horas e então escreveu em seu diário: Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças à sua mãe heroína e dedicada, tornou-se o gênio do século. Saiba desempenhar o seu papel aonde você estiver e com quem você estiver. Amar o próximo requer alguns sacrifícios. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. E hoje a presença agradável de Nonato França, já conhecido aqui no nosso programa, mais de 7 anos de Quarta Dimensão. 7 anos aí, vamos já para o 8º ano, cumprindo seu papel, divulgando o Espiritismo. E, Nonato, eu me lembrei da fala do nosso querido amigo Rui Carlos, onde ele disse que, foi domingo passado, ele falou que a doutrina espírita não é uma doutrina de autoajuda. Ela veio realmente para dar esclarecimento a algumas nuances, detalhes da nossa vida, porque às vezes a gente costuma querer buscar desculpa para tudo. E aí não tem jeito, a lei acontece, vêm as consequências. E o Nonato França sempre contribuindo aqui com seus conhecimentos, faz também visita a algumas instituições espíritas, levando a doutrina espírita como deve ser levado. Tudo bem, Nonato? Tudo bem. Essa semana você esteve lá no Centro-Sol, né? Foi. Agradável aquela turma, agradável. Mas, Nonato, falando em dor, né? Falando que o espiritismo não é autoajuda, é uma ciência filosófica, né? E tem realmente todo o aparato para que a gente entenda que nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. E nós trouxemos aqui a questão 990 do Livro dos Espíritos. Questão 990. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? E eis a resposta dos imortais: no estado espiritual. Mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. E aí, o que acontece? Às vezes, o arrependimento depende do crescimento espiritual. Tem pessoas que não precisam entrar no processo da dor corporal. Enfermidades, câncer, depressão. Quando o ser humano ele tem aquela noção de espiritualidade, de Deus, das leis de Deus, e quando comete falhas, ele o quê?
tenta resolver e equacionar logo o problema. Daí não vem as consequências drásticas. Por isso que eles dizem que, primeiro, se a pessoa tiver aquele realmente crescimento espiritual, o arrependimento, ó, ela chega logo, Nonato, poxa, eu cometi uma falha, e me ajuda a consertar isso. Aí não vai ser preciso vir a dor. Mas quando eu me torno teimoso, certo? Mesmo sabendo que eu errei, mas eu não quero aceitar, porque eu não tenho esse crescimento espiritual, aí vem que a dor. Mas, Leonardo, é um tema bastante interessante, né? Porque realmente nos remete ao nosso crescimento espiritual, né? Com certeza, muito cordial. Saudações, queridos internautas. Realmente, o arrependimento não é um estado. É o estado do espírito, conforme a resposta, ou seja, espiritual. Mas ele pode ocorrer no estado corporal. E como você bem colocou, por conta da teimosia, nossa, esse estado corporal é uma consequência, não é? Das circunstâncias em que o nosso arrependimento ainda não se faz no seu estado de consciência. E aí o que acontece? A teimosia nos remete a esse recurso divino, dentro do sentido de contribuir para a nossa evolução, que é a dor. Então, não é? Como nós somos ainda essa dualidade corpo e espírito, consequentemente, o estado corporal sofre as consequências e desperta a dor, né? E nesse despertar da dor física, mais ainda a dor moral. Meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fiquei postergando a minha conduta, o meu modo de ser, para, digamos assim, continuar no meu campo de teimosias, viciações, e deixar para o outro tempo? E olha, um alerta para nós, espíritos que conhecemos a encarnação. Há muito destes, Douglas, que preferem aceitar essa situação, mas fica postergando para Não outra. se arrepende, né? Não, deixa que na outra eu vou, né, eu vou acabar me arrependendo, e aí não é assim. A seriedade das coisas no que se diz respeito à divindade, aos seus planos, às suas providências. Então, o arrependimento ele tem uma característica que é primordial. É o estado de despertar da consciência de que não deve mais fazer. Sabe, Leonardo, que me chamou a atenção para a nossa conversa de hoje é a palavra arrependimento. Tem muita gente aí que sofre porque cometeu um erro e se sente arrependido. E sofre por isso. E muitas das vezes cai até em depressão. Mas, meu amigo, você já aceitou que cometeu um equívoco. Então não perca muito tempo em só se arrepender. Vamos trabalhar. Mas existe o outro lado, que são pessoas que cometem e dizem: eu não me arrependo de nada. Olha as duas vertentes dessa palavra. Aquele que realmente reconhece e sofre, e aquele que não reconhece, mas ao mesmo tempo sofre por não aceitar. É o famoso orgulho. Então, essa palavra, né, que está no nosso vocabulário mundial, ela não está à toa, não. É uma palavra que a gente tem que refletir. Por quê? Porque remete o quê? O nosso processo de evolução. Você não vai ser feliz, meu querido amigo e amigo, você não vai ser feliz enquanto não rever os passos equivocados que deu. Então não adianta dizer: eu vou esquecer, deixar para lá e tudo mais, não. É deixar para lá, mas tá tudo bem, equacionou o problema, porque só se deixar para lá, mas a situação ainda ficar fervilhando, você não vai ter paz. Então, o tema de hoje é realmente oportuno, porque nós observamos que tem muita gente aí que sofre por não ter não ter essa análise dessas duas vertentes dessa palavra arrependimento. Então, se você reconheceu que realmente errou, pontos para você. É um crescimento espiritual. Aí você não vai sofrer o quê? Transtornos no corpo. Você não vai ter câncer, você não vai ter depressão, você não vai. Por quê? Porque você acordou e o que você vai fazer? Correr logo atrás do prejuízo. Então é por isso que ele diz assim, que pode chegar assim no estado corporal, mas quando é que chega no estado corporal? Quando a alma é teimosa dentro do seu orgulho. E tem aquele, né,
que diz que não vai se arrepender nunca, mesmo sabendo. Aí o que que acontece? Também vem processo do corpo. Na realidade, Leonardo, qual é o objetivo do programa Quarta Dimensão? É que você comece a entender que todo o sofrimento corporal começa pela alma, né? Com certeza. E é por isso que no final da Respostas Imortais, ele é bem claro. Quando bem compreenderes a diferença entre o bem e o mal, deixa de existir a questão do estado corporal no sentido de dor, né? Uhum. E o estado espiritual se liberta, não do corpo, não é necessariamente, mas se liberta dessa consequência, né? E hoje em dia a gente já compreende muito bem que até no Antigo Testamento, quando se tem aquela palavra olho por olho, dente por dente, isso aí não é necessariamente uma verdade, porque existe o que? A questão da misericórdia de Deus. É. Se você acorda, não precisa você passar pelo mesmo sofrimento. Então, por isso que muitas vezes dizem, eu estou sofrendo as mesmas consequências que eu fiz o outro passar. Nem sempre é isso. Não é por aí não. Não é por aí, não. Cada caso é um caso, cada circunstância são outras coisas. A gente não pode analisar isso, porque senão seria isso que você bem colocou, que muita gente acredita que seja uma lei mosaica. Foi uma lei mosaica, mas não foi Moisés que surgiu com essa lei, ela já existia. Ela já existiu. Já o Código de Hammurabi. E aí foi implantada nos costumes judaicos. Aí trouxemos com o cristianismo também essa história, né? Na verdade, era uma forma equitativa de fazer com que a perversidade humana fosse contida tanto quanto mais. Dessa uma freada. Não faz isso, não faz, porque tu vai sofrer a mesma consequência, no mesmo nível, no mesmo grau, na mesma intensidade. Então, para aquele momento, era um freio, tá certo? Hoje, para nós, ó, é o arrependimento, não é? Que aqui a doutrina espírita dá um outro sentido, que é espiritual, e muito mais divino. Me perdoe aí a provocação, porque não é positivo que eu estou fazendo, mas esse arrependimento tem aceitação das consequências, que vem tanto para o estado espiritual como para o corporal. O interessante, você sabia, Leonardo, que teve uma época na minha juventude que isso me atormentava muito, a questão do eu errar e ter que pagar, às vezes, na mesma moeda, e a tortura do arrependimento. Mas sabe o que me consolou? Quando eu comecei a estudar mesmo e a entender essa frase de Pedro, a Epístola de Pedro: o amor cobre a multidão de pecados. Pois é. É lindo isso, É né? lindo. É lindo, porque se você já se arrependeu, então vamos trabalhar para o que você fez não ter consequências trágicas. Pois é. A gente precisa também buscar hoje no entendimento, digamos assim, que temos melhores condições, que quando Pedro disse isso, ele não estava dizendo que era cobertar os pecados. Não, É não. cobrir, envolver, não é? Envolver na sua providência divina, tá certo, os pecados, mas tem as suas consequências. Sim, não. É porque, veja bem, o que é o amor? Vamos pegar o livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é o bem. É tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Essa aqui é a resposta. E o amor é o bem. Então, quando você se arrepende, quando você toma ciência daquilo que você equivocou-se, o que é que você vai fazer? Um trabalho de conserto. Você não vai deixar a coisa fervilhar, você vai trabalhar para consertar a situação. Que é esse que é o significado da palavra de Pedro. Porque a pessoa pensa, o amor cobra-me, então vou orar e vou ficar parado. Não, você vai trabalhar para consertar a situação. Que foi uma desarmonia que você criou no universo. Justo. Você e eu, todos nós fazemos parte desse universo divino. Nós é que criamos essa desarmonia, não é? Então, nós vamos ter que fazer o nosso reparo. Isso é com certeza. Essa questão, assim, algumas palavras bíblicas, principalmente no Novo Testamento, onde Jesus, inclusive, reformulou todo o Velho Testamento, cada palavra vem acompanhada, sabe de quê? Do trabalho. Então, não vamos supor, oração, trabalho. Caridade, trabalho. Amor, trabalho. E aí Jesus diz assim, se meu pai trabalha,
eu também trabalho sempre, né? Exatamente. Então, as palavras que a doutrina espírita traz em termos de arrependimento é chamado também de quê? De trabalho. Você não pode ficar o tempo todo chorando, não, dá uma choradinha é bom às vezes. Que, aliás, Leonardo, essa semana eu descobri que as nossas lágrimas, dependendo da emoção, ela tem um fim terapêutico, sabia? Isso aí a gente percebe muito quando estamos naquele momento de aflição, de agonia, em que é nos permitido chorar, É. o alívio do estado emocional, do estado espiritual, do sentir, porque a angústia também é um sentimento, só que é um sentimento que nos aprisiona. Então, é claro, a lágrima, como um efeito físico, também tem seu efeito terapêutico, porque, inclusive, pode procurar aí no Google as funções da lágrima. Cada sentimento, o corpo produz, né? As células trabalham e a alma catar-se, colocar para fora aquilo. E aí, tanto é que quando você veste lágrimas no rosto, parece que a alma fica leve. Então, a mesma coisa fica a nossa dica. Homem também chora, né, Com Nancy? certeza. Homem chora, é bom chorar de vez em quando, mas chorar consertando as coisas. E não chore com raiva. Chore com emoção, sabe? A gente sempre lembra aqui, né, que Jesus encurtou o nosso relacionamento com o Pai. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque de tudo sabe, tudo vê. E aí ainda tem aquela fala, e Jesus chorou por um amigo morto. Sim. Então, meu querido amigo e amiga, vamos analisar de uma forma bastante filosófica, certo? Esse sentimento que às vezes vem me visitar, o sentimento do arrependimento. Nós somos almas aí de processos de evolução, como diz, eu sempre lembro aqui a figura de Joana de Ângeles, que pela mediunidade do Divaldo Franco dizia, cair faz parte da evolução, mas ficar muito tempo ali deitado, chorando muito, aí já não é evolução. Então levante-se, erga-se, como diz o ditado, bola para frente, Leonardo. Com certeza, bola pra frente. Porque as coisas estão acontecendo. Perspectiva de vida aumentou, qualidade de vida. Inclusive aí, o Nonato, eu vi antes de a gente começar a conversar, ele ficou sabendo, né, que já existe uma terapia, remédios para o envelhecimento. Ele disse, Douglas, eu acho que eu vou comprar isso aqui, que eu quero voltar aos meus 20 anos de idade. Certeza. Mas é isso mesmo. Então vamos aumentar a nossa alegria? Vamos olhar e sempre ter a convicção de que o pai jamais abandona o seu filho. Converse com as pessoas, mas com as pessoas que realmente sabem. Não vá conversar com gente que lhe deixe de baixo astral, não. E aí vem ele, o palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Olá, gente, fiquem ligados no Clube da Alegria Espírita. Aqui se aprende a ciência espírita. Curta e comente. Beijos. Ô, galerinha, já estão no mês de... Julho! Mês de quê? Férias! Isso! Que legal, né, gente? O nosso programa está no clima agora de férias, trazendo muitos conhecimentos, muita ciência espírita para vocês, tá bom? Aqui ao lado do nosso querido amigo Miguel e o nosso querido amigo aqui, Gabriel, que vieram a brilhantar aqui hoje o nosso quadro aqui infantil, tá bom? Então, vamos lá, enquanto a gente conversa com eles aqui, aliás, dá uma boa noite, né, meu? Tá? Boa noite. Isso, você também? Boa noite. Isso, Gabriel e Miguel são os irmãos, palhaços. Palhaços. Qual é o nome do teu palhaço?
Costelinha e o palhaço? Calabresa! Isso, legal! Então vamos chamar o bloco, se você não sabe, então fique sabendo com a Gabriele Dias. Você não sabe? Então fique sabendo! Na década de 1990, Giacomo Brisolati e colaboradores observaram a área pré-motora ventral de macacos ressus e descobriram que nessa região do controle das mãos, neurônios disparavam quando o macaco realizava um determinado movimento, como empurrar, puxar e agarrar. Descobriram que essas mesmas células também disparavam quando os animais apenas observavam alguém realizando as mesmas ações. Posteriormente, em estudos realizados em humanos utilizando a tecnologia da ressonância magnética funcional, observou-se que as mesmas áreas cerebrais frontais são ativadas durante a execução e a observação de ações. Estes neurônios funcionam como um espelho, refletindo a ação de outra pessoa. Isso significa que ao observar certas ações, estamos fazendo em nossa mente as mesmas conexões pelo simples fato de observar o outro realizando a ação. Portanto, a descoberta desses neurônios é um dos avanços mais impressionantes nas últimas décadas pela neurociência. Alguns exemplos do funcionamento desses neurônios seriam: se virmos alguém dançando, em nossa cabeça os neurônios motores correspondentes a esses movimentos serão ativados. Se olharmos para um rosto com uma expressão de desgosto, ele ativa nosso cérebro como se sentíssemos um cheiro de alguma coisa que provocasse nojo. Quando olhamos para alguém chorando, sentimos uma sensação de pesar, semelhante a quando algo de ruim acontece. Pessoas alegres tendem a ser mais apreciadas, porque fazem esses mesmos neurônios trabalharem na mente dos outros, como se algo alegre tivesse acontecido com os outros. Quando olhamos para alguém bocejando, realizamos a mesma ação inconscientemente. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente! Boa noite! E hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto de obsessões. E hoje vamos falar de 2 tipos de obsessões: a simples e a fascinação. Vem comigo! Obsessão simples é aquela em que o obsedado apresenta a consciência da influência de um espírito menos elevado espiritualmente. Uma obsessão realmente se inicia por meio de nossos pensamentos e às vezes nem percebemos. Somente após algum tempo daremos conta de que existe sim alguém invisível tomando conta de nossos pensamentos e sentimentos. É preciso ficar ligado nos momentos de fixação de ideias, desconfianças excessivas, insegurança pessoal, perturbação interior, momentos de tristeza, raiva, angústia, enfim, qualquer comportamento estranho que foge de nossa serenidade divina. Fascinação. As consequências são mais graves desse estágio. É uma influência suave e perceptível, porém traiçoeira, em que os espíritos vingativos exercerão interferências de ideias, pensamentos e sentimentos negativos sobre o indivíduo. Neste caso, o espírito obsessor toma conta dos pensamentos da pessoa de forma que ela não consiga julgar suas próprias ações e atitudes. O espírito obsessor consegue inspirar na pessoa uma confiança cega, ou seja, por pior que seja determinada situação, aos olhares dos outros. Para o obsedado, tudo está normal e equilibrado. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Boa noite, Gabriele! Boa noite! Chegou a hora
hora do nosso clipe show. Qual é o nosso clipe show, Gabriele? O nosso clipe show de hoje é a Abelhinha. Do grupo Evangelizar e Amar. Lá vai a doce abelhinha, zum zum se diverte a voar. Zum zum vai feliz numa boa, espalha o pólen bem contente entre as flores sem parar. Zum zum pra cá, zum zum pra lá, zum zum. A flor sorri do beijo que a abelha dá. Zum zum pra cá, zum zum pra lá, zum zum, alimentando a vida sem parar. Lá vai a doce abelhinha, zum zum as flores multiplicar. Zum zum vai voando sem pressa pelos campos e florestas, faz tudo se renovar. Zum zum pra cá, zum zum pra lá, zum zum. A flor sorri do beijo que a abelha dá. Zum zum pra cá, zum zum pra lá, zum zum, alimentando a vida sem parar. Vamos proteger a natureza, os animais e as plantas pedem por favor. Cuide das abelhinhas, elas são fonte de amor. Zum pra cá, zum zum pra lá, zum zum. A flor sorri do beijo que a abelha dá. Zum zum pra cá, zum zum pra lá, zum zum, alimentando a vida sem parar. Alô, galerinha, chegando já ao final aqui do nosso quadro infantil e acabou bem no final! Isso! Um abraço em todos vocês que nos acompanham sempre, todos os domingos. Né, galera? Aê, tchau! A síndrome do pânico é um transtorno específico que pode atingir qualquer pessoa com alto índice de vítimas na atualidade. Segundo o espírito Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, existem fatores físicos e psicológicos que desencadeiam, agravam ou atenuam esse transtorno. Em relação aos fatores psicológicos, estes poderiam aparecer no espírito desestruturado emocionalmente com alguma situação no decorrer de sua vida, sendo ele mesmo o responsável, já que é o espírito o autor de todos os acontecimentos em sua volta. Essa situação pode gerar para o espírito uma perturbação, levando ao aparecimento de algum transtorno, como a síndrome do pânico. Por isso, é importante o zelo próprio, pois, em um distúrbio do pânico, desafetos espirituais poderiam aproveitar-se do nosso desequilíbrio emocional e induzir a uma obsessão. Joana de Ângeles afirma também que as enfermidades da alma se farão recuperar-se somente quando houver transformação estrutural do pensamento, como, por exemplo, esforçar-se para fazer o controle mental diante das situações cotidianas, aliando isso ao tratamento médico para um total restabelecimento do equilíbrio espiritual e fisiológico. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura!
Prece ante o céu estrelado. Senhor, ante o céu estrelado, que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Assim seja.